Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui para fazermos mais um vídeo a respeito da nossa espiritualidade católica e meditaremos hoje sobre este livro aqui, As Três Idades da Vida Interior, do Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. Esse aqui é o resumo dos seus dois livros, dos seus dois tomos, de uma obra com 2 volumes, que é As Três Idades da Vida Interior. Quem quiser adquirir, eu recomendo. É um livro muito bom para você crescer na sua fé, na sua espiritualidade e na sua união com Deus. Esse é o sentido desse livro, é o sentido desse vídeo que pretendo fazer aqui com a graça de Deus, para que nós possamos nos aprofundar na nossa fé, conhecer melhor sobre a nossa fé e por onde caminharmos e como caminharmos a nossa própria vida. E o próprio Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, ele nos ensina trilhar esse caminho. Assim também como São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no seu tratado sobre as virtudes e sobre a espiritualidade. Também Santa Teresa de Ávila, sobre o castelo interior. São João da Cruz, A Noite Escura de uma Alma, ou A Subida ao Monte Carmelo. Então, esse livro, e também é o Padre Rônio Marinho, na sua Perfeição Cristã, seu volume da Perfeição Cristã. Também Raniero Cantalamessa, o pregador de Roma. Nós vamos falar sobre eles também. Aqui vamos meditar sobre a vida interior. E para começar, esse é o meu objetivo principal. Nessa introdução dessa série sobre a vida interior do católico, preciso entendermos tais coisas. O que está acontecendo com o mundo atual? O próprio prefácio aqui vem dizer o seguinte: apesar da recente, já ultrapassamos a primeira década e temos a impressão de que assistimos o nascimento de uma espécie de um monstro, de uma civilização inaugurada sob os escombros da antiga civilização cristã, fundada não mais nos princípios universais do Evangelho, mas fundada nos princípios da falsa revolução. O meu sentido é isso aqui. Por causa dessas revoluções, por causa desse naturalismo, nós fomos perdendo de vista o que é ser católico de verdade, na luta pela santificação da alma. As pessoas esqueceram de que somos composto de corpo e alma. E parece que os modernos entendem que somos só composto de corpo, que não temos almas. O principal da nossa vida é a alma, que nos eleva a Deus, que ela veio de Deus, ela foi criada por Deus e ela vai voltar, ela deseja voltar para Deus. O anseio da nossa alma é voltar para Deus. Qual é o problema dessa sociedade de hoje? É que não querem mais viver uma vida de modificação, de mudança, de uma vida interior, de busca dos sacramentos, de uma vida regrada moralmente, de uma vida honesta, de uma vida virtuosa, na busca da purificação de nossos pecados, dos erros que precisa ser consertado, que precisa ser arrumado, dizendo dessa forma, para que possamos entender, e das coisas que precisam ser modificadas em nossa vida. Já não temos mais tempo para isso.
como diz os modernistas, os filósofos modernos, isso aí é só uma ilusão. Pois é, nós estamos num tempo que precisamos andar contra esta onda. A onda do ateísmo prático dentro da própria igreja. E isso vem acarretando as almas, isso vem enfraquecendo a fé. Nós vemos aí já os dados, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, da prática da fé católica. Foi feita pesquisas que, né, no Brasil, 8% dos católicos vão à Santa Missa aos domingos. Isso aí já é um alerta para a gente percebermos como está enfraquecida a nossa fé, o nosso povo. E precisamos mostrar a verdade. Precisamos com clareza, assim como esses homens lutaram para escreverem boas obras da fé católica. Então vamos lá. As 3 idades, né, da vida interior. Garrigou Lagrange, ele abrange a conversão dos apóstolos, a vida interior dos apóstolos. E eu gosto muito quando ele fala da vida de Pedro e a sua vivência com Jesus Cristo. A primeira idade da vida interior é o chamado à conversão. Quando Pedro estava lá pescando, né, e Jesus o chamou. Ali é a via iluminativa. Ele diz, afasta de mim. Quando ele vê todo aquele processo, que Jesus mandou ele jogar a rede, ele viu o milagre, e ele percebeu que era Deus, que era o seu Senhor. E ele diz, afasta de mim, porque sou pecador. Primeiro, precisamos reconhecer o nosso pecado. E em seguida, largar tudo para seguir o Senhor. Essa é a primeira conversão. Hoje, nem isto os católicos mais querem fazer. Precisamos largar. E esse largar é o apego, não apegar-se a nada deste mundo. Pelo contrário. Só vamos amar a Deus de verdade quando desapegarmos das coisas desta terra. Das coisas, das pessoas. Pedro largou tudo, largou a sua rede, o seu trabalho, para seguir a Jesus. Às vezes nós nos ocupamos tanto com o nosso trabalho que nem tempo temos de ir à Santa Missa aos domingos. É uma tristeza de prestar esse culto a Deus e cumprir o primeiro mandamento. O mínimo que podíamos fazer. E não faremos. Não estamos fazendo. E por quê? Porque a modernidade diz que não temos tempos para nada. O capitalismo, né? A revolução. Nós somos evoluídos. Temos que trabalhar. Não podemos parar, precisamos lucrar. Precisamos buscar um bem-estar a mais para a nossa vida. E o principal da nossa vida, vamos nos esquecendo. A riqueza vai nos tirando de Deus. O trabalho vai nos tirando de Deus. A soberba vai nos tirando de Deus. O orgulho vai nos tirando de Deus. A vaidade e etc. Então, a primeira conversão é isto. É largar tudo, reconhecer pecador e seguir Jesus. Ao seguir Jesus, haverá um processo. Então nós passamos para a segunda idade, que nós chamamos, que a Garrigou Lagrange chama de vida adulta. O amadurecimento. Já reconhecemos que somos pecador, né? Já estamos seguindo Jesus, já vamos à Santa Missa, já praticamos algumas virtudes, já
rezamos o nosso texto, fazemos as nossas orações, temos as nossas devoções, mas Jesus, Ele quer mais de nós. E Ele dá um chamado a Pedro lá no capítulo 16 de São Mateus, né? Jesus dá uma ordem a Pedro, para que ele cuide da igreja de Cristo, né? E daí, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Há uma ordem de Jesus para uma mudança radical de Pedro. Há uma segunda conversão. Ao trabalho, vamos evangelizar. Deus perdoou nossos pecados, recebemos a graça santificante pelo batismo e somos membros da igreja, desse corpo místico. Agora precisamos colocar a mão na massa e evangelizar, pregar o evangelho, né? Salvar almas, cuidar das ovelhas. E Jesus dá essa ordem a Pedro. Nesse meio tempo, quando Jesus foi preso e estava sendo açoitado, Pedro nega Jesus. São João da Cruz chama da noite escura, né? Da nossa alma. Essa noite que muitos não conseguem sair e voltam, que não conseguem progredir. E muitos até desistem. Porque a purificação, ela vem para te santificar e te elevar a um grau superior, que é a união com Deus. É a terceira idade. Mas só que é preciso nós passarmos por essa purificação da nossa alma, dos nossos sentidos, da nossa sensibilidade, dos nossos afetos. De tudo que nos afasta de Deus é preciso passar por essa purificação. Pedro passou por esta angústia de negar o seu mestre, na qual ele disse que o amava. E veja bem, ele chorou amargamente. Esta foi a segunda conversão de Pedro. E nesse livro nós vamos falar disso. Nós precisamos, irmãos, crescer no amor a Deus, nesta união com Deus, porque esse mundo está desgastado demais, está querendo levar a nossa alma ao inferno e nos tirar do nosso Senhor. E não podemos deixar os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa ser destruída por esse consumismo, por esse modernismo pagão, desonesto. Não podemos. Não podemos deixar que a nossa casa seja palco dessas maldições, dessas destruições familiares. Mas sim, fazer com que os nossos filhos cresçam em virtudes, em moral, na sua fé, na sua perseverança, na sua humildade. E aqui eu quero dizer o ponto fundamental para quem quiser seguir esta vida interior. É uma palavra-chave. Diferente de Judas. Judas, no seu orgulho, na sua avareza, na sua prepotência, cometeu suicídio por ter traído o seu Senhor. Diferente de Pedro, humildemente, ele chorou amargamente pelo seu erro cometido contra o seu Senhor. E quando Jesus ressuscita, é lindo. Pedro já estava querendo voltar à vida velha, ou melhor, tinha voltado a pescar. Jesus vai ao seu encontro e disse: Pedro, vem, eu te chamei, vem. E pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? Pedro responde por 3 vezes que ama. E ali há um diálogo sincero, honesto, uma intimidade.
Pedro volta para os seus. E aí Jesus disse: olha, eu preciso ir. Se eu não subir, ele não desce. O Espírito Santo. É ele que nos ajuda a viver esta vida interior. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir passar por essa barreira, passar por essas dificuldades, passar por esse mundo tenebroso, por esse mundo injusto, por esse mundo que nos quer tirar de Deus. É com a graça do Espírito Santo. E diz o Atos dos Apóstolos que Pedro, na sua primeira pregação, quando ele recebeu o Pentecostes, quando o Pentecostes desceu e ele ficou cheio da graça, pelo menos 5.000 pessoas se converteram pela pregação de Pedro. E no final das contas, essa união de Pedro com Deus foi tão grande, era tão intensa, que ele deu a vida por amor ao seu Senhor. Foi crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho. E tantos outros apóstolos, tantos outros seguidores. E quando a gente estamos unidos a Cristo, nós nos preocupamos mais com esta vida. Mas não vemos a hora de termos essa visão beatífica definitivamente. Queremos sair desse corpo de morte e queremos nos unir definitivamente ao nosso Senhor, ao nosso Deus, esperando ansiosamente pela vida eterna, junto com a Virgem Maria. É ela que nos leva, é ela que nos ajuda nessa escola de amor, nessa escola de dor, de sofrimento, mas do amor que nos quer levar a uma vida plena, a uma felicidade plena, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar esse vídeo lendo uma poesia de Santa Teresa, que ela relata justamente sobre esta união, o desejo dessa união com Deus. Morro porque não morro, vivo sem viver em mim, então alta vida espero, que morro porque não morro, que vivo já fora de mim, desde que morro de amor, porque vivo no Senhor, que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com um terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, esta divina prisão de grande amor, em que vivo, fez a Deus o meu cativo. E livre o meu coração, e causa em mim de tal paixão, ser eu de Deus a prisão, que morro porque não morro. Ai, que longa é esta vida, que duros estes desterros, estes cárceres, estes ferros, onde a alma está metida. Só de esperar a saída me causa dor tão sentida, que morro porque não morro. Aí que vida tão amarga, por não gozar do Senhor. Pois sendo doce o amor, não o é a espera larga. Tira-me, ó Deus, este fardo, tão pesado e tão amargo, que morro porque não morro. É um desejo de quem está unido a Deus, como esta grande santa, Santa Teresa de Ávila, de querer e o mais rápido possível estar unido definitivamente ao seu Senhor e tirar dessa prisão, na onde o Senhor se faz prisioneiro por amor a nós, aonde o Senhor habita nesse corpo de morte para nos levar a Ele, pelos sacramentos, pela Eucaristia, pelo batismo, pelo crisma, por toda essa união, pela a oração, pela vida com Cristo, por amor a Ele e ao próximo. É isto, meus irmãos. Nos próximos vídeos vamos falar cada passo, desse processo de vida interior, desse processo de nossa conversão, dessa união com Deus
que tanto anseia a nossa alma. Fique com Deus, se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like e salve Maria Imaculada e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.